Olá, você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado, professor e escritor Laércio Noronha. Qual o peso político da Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024? Vamos fazer um balanço dos 12 anos do PDT no comando do município. O que não deve faltar nos programas de governo dos candidatos a prefeito? Ainda, para onde caminha o planejamento da capital do Ceará? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Laércio Noronha Xavier é advogado. O convidado é mestre e doutor na área. Laércio Noronha é professor universitário, escritor e consultor. O entrevistado estuda e pesquisa sobre segurança pública, planejamento urbano e ciência política, entre outros temas. E é com Laércio Noronha que converso no programa de hoje. Professor Laércio, muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma satisfação estar de novo no programa Política, tão bem conduzido por você, Erivaldo. E o programa local que tem grande audiência no nosso estado. Muito obrigado. Professor, a gente conversava aqui antes do início do programa sobre os rumos da campanha, o cenário de uma forma geral. Há quem diga que disputa política é como uma partida de futebol, constrói a sua própria história, não há um pleito igual a outro, né? Mas esse traz algumas características, por exemplo, não teremos candidata a prefeita, existe aí provavelmente um duelo muito duro entre as duas máquinas, estadual e municipal, né? Que outras características, pela sua experiência, no seu olhar, aguarda esse pleito em Fortaleza? Olha, eu acredito que um dos candidatos das máquinas do governo do estado, que agora, desde 2012, nós tínhamos o governo junto com a prefeitura. Isso. Mesmo o candidato da prefeitura era o candidato do governo do estado ou para a sucessão. Um dos representantes das máquinas vai ficar de fora do segundo turno. Mas você está falando muito por conta das pesquisas de opinião pública que ressaltam quem tem o melhor recall, a melhor lembrança, que é o Capitão Wagner e o Sarto. Sim, eu acho muito difícil a direita não ir para o segundo turno, né? Falando de direita aqui, o Capitão Wagner, o André Fernandes, o Eduardo Girão, esses três. Pela primeira vez, a direita veio com três candidatos de peso, um senador, um deputado federal, um dos mais votados no nosso estado, o Capitão Wagner, que tem grande espaço nas disputas políticas, perdeu o segundo turno em 2016 e 2020. Né? A gente fala de 12 anos do PDT, a gente entende isso, mas na verdade o Roberto Cláudio, quando foi eleito lá em 2012, era PSB. Era 40. Né? E por pouco ele chegou lá no segundo turno. Depois passou pelo PROS, né? Isso. PROS, aí depois vai todo mundo se caminha para o PDT até rachar em 2022. E naquela eleição, você tinha um Tessos ali, que era o Heitor Ferrer, que era PDT na época, junto com... E foi prejudicado pelas pesquisas? Pelas pesquisas de opinião pública, quer dizer, ele estava a menos de 1% do Roberto Cláudio. E o resto é história. O Roberto Cláudio vai para o segundo turno, ganha do candidato da prefeita de Fortaleza. Isso. Aliás, perdeu no primeiro turno e ganhou no segundo. Virou, né? Virou. Né? Aí, por quê? Porque o governo do estado migrou todos os prefeitos do interior, a locomotiva dos interiores vieram para Fortaleza e deram um banho de amarelo. A ex-prefeita Luiziane fala dessa invasão aí, né? Houve a invasão. No dia D, né? Isso, no dia D. E outra coisa, a Luiziane, nós somos contemporâneos de movimento estudantil, lá na década de 80, ela ficou até mais, até 90, foi para a Uni. Eu passei meus 5 anos na universidade, está bom demais. A Luiziane nunca tinha perdido uma eleição, Erivaldo. Nunca. Nem para movimento estudantil. A Luiziane nunca tinha perdido uma eleição. Todas as disputas da Luiziane ela tinha ganho, inclusive internamente.
Né? Em 2004, sim, quando ela foi sim. candidata, ela ganha da direção da máquina do Estado aqui em Fortaleza, que o candidato seria o Inácio Arruda. Perfeitamente. Né? E foi candidato, mas quem Aquele levou... slogan, sou PT, voto Inácio, né? Sou PT, voto Inácio, e ela vai, ganha internamente e ganha a eleição do Moroni, até com certa facilidade, depois ganha em 2008. E a Luiziane vem de 2 derrotas. Né? Na verdade, o PT vem de 3 derrotas. Se considerar o Elmano em 2012. Em 2012, aí depois a Luiziane, em 16, não vai para o segundo turno. Isso. Né? Tira 18% dos votos. Em 20 também não vai para o segundo turno. Mantém quase o mesmo eleitorado ali, né? Só que você vai vendo que o PT vai perdendo esse espaço que ele tinha na capital. E o PT virou muito pragmático. Né? Muito pragmático. Eu até falo do pragmatismo suicida. Quer dizer, virou sistema mesmo. Tá? Gente que está vinculada a oligarquias interioranas indo para o Partido dos Trabalhadores. E eu acredito o seguinte, Cristão Novo não se cria no PT, Erivaldo. O PT é um partido de trajetória, de correntes. Você fala especificamente do... De quem está entrando. Eu estou falando de ninguém, fulanizar, né? Eu estou falando de quem já passou pelo PT. Eu já fui do Partido dos Trabalhadores, com muita honra. Saí quando estava no poder, por isso que pouca gente reclama de mim. Saí em 2004, quando o PT tinha a prefeitura, a vice-governadoria com o Pinheiro e tinha a presidência da República. Então eu saí do PT no auge. Né? Quer dizer, acontece o contrário sempre. Quando o partido está no poder, as pessoas vão atrás. Exatamente. Agora, professor, eu queria voltar um ponto aí que quando o senhor fala sobre o segundo turno, na sua tese, não cabe no segundo turno máquinas. As 2 máquinas, né? A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado. Por quê? E aí eu faço uma provocação. É porque esses 2 candidatos, esses 2 modelos de projeto, que eram aliados até pouco tempo, eles se parecem, na cabeça do eleitor, eles se parecem, aí o eleitor vai buscar uma outra alternativa à direita? É mais ou menos isso? Veja bem, os candidatos são bons. Eu não vou aqui entrar e nem estou entucida por ninguém. Claro. A questão é o seguinte, são várias as explicações. A direita cresceu. A direita cresceu. Esse fenômeno que aconteceu com o Bolsonaro eu nunca tinha visto na história. O Wagner ganhou em Fortaleza. O Wagner ganhou em Fortaleza. O Wagner vem de 2 campanhas, foi o segundo lugar para governador. É meio a Luiziane da direita, né? Mas assim. Só que a Luiziane não tinha perdido a eleição. A Luiziane ela foi vereadora, foi deputada estadual, federal, prefeita antes de ser deputada federal, e o Wagner vem colecionando derrotas para executivo. No parlamento ele tem muito voto, ele se cristalizou como uma liderança da segurança pública, indo contra o Estado, né? E quando a segurança pública ela passa pela maior crise. É uma coisa assim, meio paradoxal. Nunca a gente teve tanta gente no Executivo e no Parlamento ligada às polícias militares e as próximas Forças Armadas e a segurança pública. E os índices não cedem. Não cedem. Quer dizer, a gente está premiando quem não fez ou quem foi contra o Estado, no caso aí dos motins. Então, os projetos, assim, o projeto do PDT é parecido com o do PT, é muito parecido. Isso vai interferir na... Vai interferir. Na ida de um dos dois. Um dos dois. Só que tem uma coisa que eu estou sendo absolutamente franco, falo isso numa roda de conversas, na televisão. Sem conveniência, né? Isso. O PDT, ele fez uma boa gestão. Esses 12 anos, os avanços são claros. São claros. Olha, nós temos a beira-mar mais linda do Brasil. A beira-mar mais linda do Brasil. Não é Rio de Janeiro, não é Florianópolis, é Fortaleza. Não é Salvador, não é Recife, é Fortaleza. Quem vem para cá se impressiona. A mobilidade urbana dessa cidade melhorou demais. Um dia desse eu estava visitando os terminais para ver. Olha, você vira a cidade de ponta a ponta. Siqueira, Antônio Bezerra, Papicu, Lagoa Redonda. Nós melhoramos muito na mobilidade urbana. Mais gente andando de ônibus, isso é ótimo. Nas grandes cidades da Europa, dos Estados Unidos, as pessoas andam de ônibus, excetuando lá Los Angeles, a Califórnia. Você usa o metrô para a gente é muito caro, não dá mais para fazer metrô em Fortaleza, pelo menos em termos de subsolo. Está muito adensada em termos de prédio. Isso. Tudo, né? Nós melhoramos muito na questão dos parques da cidade. Esse parque Raquel de Queiroz é coisa maravilhosa.
maravilhosa, ali perto do Norte Shopping. Na região do Antônio Bezerra. Da região do Antônio Bezerra, Está nascendo uma outra cidade por ali, né? Essa operação urbana consociada do Riacho Maceió também ficou muito linda na Vajota, ficou muito boa, era um projeto, a mais antiga de Fortaleza, vinha lá da década de 90. Né? Nós avançamos em PIB, nós avançamos em número de habitantes, nós passamos Salvador. Né? Salvador é metade do Nordeste, a Bahia é quase a metade do Nordeste, né? E nós conseguimos passar Salvador tanto em PIB como em demografia. Agora, porque Salvador é mais violento do que Fortaleza. Sim. Avançamos no turismo, a vinda do Porto de Roterdã, mesmo que seja lá na Calcaia, no Pecém, mas ela impactou na questão dos estrangeiros, dos coreanos. Do próprio PIB do Estado. Do próprio PIB do Estado, que vem refletir na capital. Claro. Gaúchos, ontem eu estava conversando com um amigo, eu disse, olha, nós temos 60 mil gaúchos, é uma grande colônia. O Ceará tem 60 mil gaúchos, 43 mil em Fortaleza. Né? As festas dos gaúchos aqui, dos grupos de tradições, as suas festas anuais são maravilhosas. Tem até algumas churrascarias com essa pegada. Isso. Né? Ele disse que aqui não é a cidade da carne. Entendi. Aqui é difícil você ter restaurantes com rodízio em Fortaleza. E ao mesmo tempo que é o estado do peixe, é o Ceará, sim. Fortaleza é balizada pela pesca, mas o pescado é caro. O pescado é caro em Fortaleza. Exatamente. Olha, nós tivemos anos que o estado do Ceará representava 56% do pescado nacional. Né? É o estado do peixe, mas o peixe ainda tem essa predominância em relação à carne no geral. Entendi. Voltando aqui um pouco para a BR, como se fala, se a gente for pegar essa síntese que você faz, de que o PDT fez um bom trabalho no acumulado aí dos últimos 12 anos, isso significa dizer que esse legado é um diferencial para o pré-candidato à reeleição, José Sarto? Algumas prefeituras no Ceará... Ou depende mais de comunicação? Certo. Algumas prefeituras no Ceará, elas conseguiram embalar. Maracanaú, com Roberto Pessoa, Sobral, que desde o início do século, né, antes até do início do século, com o Cid, com o Veveu, com o Ivo, quer dizer, a cidade avançou demais, pegaram o jeito, pegaram o caminho certo, voltaram, entraram na BR. E fizeram ali uma sequência de boas gestões. Uma sequência de boas administrações, Fortaleza também. Né? E outra coisa, esses projetos, eles são muito identificados, logicamente, com o crescimento do orçamento. Você tem uma prefeitura com baixo nível de endividamento, desde a Luisiânia, né? Até se falava que a Luisiânia era para ter endividado mais o município, porque comportava para realizar os grandes projetos. Você tem hoje um mercado da construção civil pulsante. Nós temos hoje uma das melhores tecnologias em habitação popular do Brasil, que virou até norma técnica. Uma casa do Minha Casa Minha Vida, que, por exemplo, é feita em 3 dias. Há construtoras aqui que fazem uma casa só com pré-moldados, com aço, com aço e tijolo, tudo pré-moldado, né? Que mura uma quadra em uma semana, né? Em até 10 dias. Uma quadra, você murar uma quadra, quer dizer, aquela coisa de tijolinho por tijolinho está acabando. São feitas as paredes no chão e são montadas depois. Né? Isso tudo pré-moldado e depois, eles vão lá e soldam, porque tem aço dentro. Eu vi essa estrutura, achei fantástica. Avançamos muito, eu acho que o PIB de Fortaleza, 14 bilhões, do estado do Ceará, do ponto de vista orçamentário, né, do estado do Ceará, 34. Quer dizer, quem ganha a prefeitura de Fortaleza realmente tem grandes condições de tomar o estado. E só Tasso Gereissati que conseguiu ter o governo do estado, a prefeitura com o Ciro, lá no começo, lá na década de 90, 88 a 90, e a Assembleia Legislativa. Mas aí depois perdeu uma sequência. Aí, né? Isso, por quê? Porque quando o PDT estava no poder, o PSB, sei lá, o Ferreira Gomes, por exemplo, a prefeitura estava com o PT, ou o PT estava no governo e o PDT na prefeitura, havia essa divisão do poder. E eu acho que é muito complicado. O eleitor de Fortaleza, ele tem um certo trauma com esse domínio completo. Entendi. União, Estado e Prefeitura de Fortaleza. A história do hegemonismo, é o PT muito complicado. Rechaça esse rótulo, né?
criticava e agora está buscando. Né? E buscando, quando eu falei lá dos cristãos novos, trazendo muita gente para o PT que não honra a história do PT. Acaba sendo um inchaço ali de conveniência. Né? E se, quando você perdeu o poder, um dia perdeu o poder, essa turma vai embora, como aconteceu com o PDT, com o PSB, né? São partidos que tinham muitos parlamentares vinculados ao exercício do poder. Não soube viver na oposição. Entendi. O PT soube viver na oposição e hoje o PT quer se cristalizar mesmo com pessoas que não têm nenhum tipo de trajetória interna. Entendi. Por isso que eu digo, cristão novo não se cria no PT, porque o PT é feito de correntes. Entendi. De correntes. Professor, estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas ainda dá tempo de iniciar aqui um ponto para a gente retomar depois do intervalo. Quando o senhor fala das características de liderança de Fortaleza, que se projeta nacionalmente e até internacionalmente, estamos falando de uma capital de estado pobre e que tem índices preocupantes em vários setores. Ou seja, a cidade de Fortaleza acaba sendo um pouco anômala dentro de uma cidade rica num estado pobre. Isso acarreta uma série de desafios, né? O social, metade da população no Bolsa Família, uma cidade... 70% do orçamento na região metropolitana É uma cidade de também Fortaleza. desigual. Quer dizer que a gente precisa olhar o planejamento de Fortaleza a partir do planejamento do estado do Ceará. Isso faz sentido? Faz. Tem um planejamento orçamentário e planejamento urbano, né, que Fortaleza avançou muito também. Exatamente. Portanto, a gente vai fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E vamos falar de planejamento. Falar de planejamento de uma forma mais detida. Portanto, daqui a pouquinho, não saia daí, porque vai ter mais bate-papo com Laércio Noronha, o nosso convidado de hoje do programa Política, aqui na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, eu recebo hoje Laércio Noronha. Ele é advogado, professor, escritor, um grande estudioso dos problemas urbanos e, a propósito disso, Laércio, quando a gente fala em questões urbanas, a gente já remete automaticamente à ideia do planejamento, né? Planejamento orçamentário, de projetos, famosos eixos, né, de desenvolvimento. A gente pode dizer que o governo do estado, ao bancar uma candidatura à prefeitura de Fortaleza, ele cede um pouco da sua experiência, do seu know-how em visão de estado para que uma candidatura, por exemplo, de Evandro Leitão, se beneficie dessa imagem de planejamento que o estado de Ceará tem? A força da máquina é muito grande. Eu não estou aqui nem criticando e nem atrevendo a dizer que não tem importância. Não é isso que eu quero dizer. A questão é que o governo do estado tem uma série de prefeituras que vão ser extremamente competitivas. Né? No Juazeiro do Norte, Sobral nem tanto, Maracaju nem tanto, Caucaia, né? São Gonçalo. Então, existe uma série... Iguatu vai ser uma briga... São batalhas em abertas. Batalhas em abertas, extremamente complicadas. Então, assim, no segundo turno, onde é que vai ter segundo turno? Se tiver Fortaleza, né, fatalmente vai ter, Caucaia, que pode ter, né, e Juazeiro agora, que já passou dos 200 mil eleitores. Ok. Então, assim, no segundo turno, dá para juntar todas essas máquinas do interior, porque já passaram as eleições. Então, mas eu não vejo essas duas máquinas indo, até porque os projetos são parecidos, indo para o segundo turno, e pelo aumento da direita. Né? Pode ser o Evandro? Pode ser o Sarto? Pode, pela esquerda. Podem caminhar juntos se não passar? Podem. E se, digamos, se por um acaso for Evandro e Sarto, por exemplo, eu vejo aí que esses candidatos... Que é a sua hipótese mais remota, né? Que aqui é mais remota. Esses candidatos mais à direita, eles tendem a apoiar o Sarto. Isso. Porque eles são oposição em nível nacional e regional e estadual ao Partido dos Trabalhadores. E é por isso que eu vejo assim com uma certa dificuldade a ida dos segundo turnos, ou o PT ganhar a eleição no segundo turno. Se não ganhar no primeiro, dificilmente ganharia no segundo por conta desse apoio à direita ao PDT, que é mais palatável
à direita. E o crescimento da direita é algo que você não pode mais duvidar. Não pode duvidar. Mas mesmo com a derrota do Bolsonaro e essa série de encrencas que o bolsonarismo vem enfrentando? Olha, o Bolsonaro, todo mundo falava em código-fonte. A eleição de 2022 teve 37,6 milhões de eleitores que se abstiveram. 32 milhões se abstiveram. Não foram. Aí mais voto branco e nulo, 5 milhões, pouco mais de 5 milhões. Foi uma das menores desse recente século. E quando o Bolsonaro diz, olha, essa eleição vai ser fraudada, olha, o TSE está contra mim, foi o que aconteceu com o eleitor. Só se a eleição está fraudada, eu não vou votar. Por que eu vou viajar para o interior e votar se a eleição estava fraudada? Quer dizer, não foi a questão do código-fonte. Ninguém consegue fraudar uma eleição de uma urna que é offline. Não tem como, não tem como. Pode-se ganhar com abuso do poder político, econômico, mas jamais com fraude. E isso aí é fraudar o Bolsonaro. Quer dizer, foi um erro brigar com o judiciário, da forma que ele brigou, ameaçar, né, e falar que a urna que tinha que ter o comprovante, ora, não passou, pessoal, vamos ganhar a eleição e vamos votar. Ele teria ganho. Mostra que o Bolsonaro... E cometeu muitos erros, inclusive os auxiliares ali, o entorno dele, né? Poucos eram os ministros técnicos, né? Pode gostar ou não do nível de um Tarcísio, de um Paulo Guedes, de uma Tereza Cristina, né? Profissionais de qualidade. Até nas relações exteriores você tinha um candidato que era muito atrapalhado, o Ernesto Araújo, rapaz inteligentíssimo, mas com os discursos de política externa que beirava um certo... delírio, um delírio, reclamando da globalização. Ora, mas se as relações internacionais é isso mesmo, tudo é mercado, tudo é tateável a qualquer tempo e velocidade. Exatamente, e que graças à globalização, a direita é um movimento internacional, pode-se dizer. Claro. Veja bem, quando a Rússia invade a Ucrânia, a turma à direita, eu vi isso nas redes sociais, e o próprio Bolsonaro foram lá para a Rússia. Né? Foi. E o Brasil não tomou posição neutral, não. Né? Não tomou posição, porque a diplomacia brasileira é de ser contra qualquer tipo de invasão. Quem invade outro país, ele perde a razão. Né? E tanto o PT, agora com o Lula, como o Bolsonaro tiveram a mesma posição pró-Putin. A fake news, o presidente que inaugurou a era da fake news, quem mais criticava de fake news era o Trump, a direita. E o Trump também tinha isso. Olha, se eu perder a eleição é que vai ser fraude. Tentativa de golpe, não vou dizer tentativa de golpe, mas houve um movimento de vandalismo lá nos Estados Unidos. Eu sei. Vamos já voltar para a BR. Então, a gente está falando de fake news, mas você está repetindo o discurso que o Trump inaugura. Exatamente. Na verdade, eu queria até fazer um complemento. Antes da gente começar o programa, você falava de que há grupos políticos que reclamam de fake news como se fake news só acontecesse de um lado, né? Na sua avaliação, é meio generalizado? A política é arte de enganar também. Né? É a arte de saber de tudo, mas também você é obrigado a saber de tudo na política. Política externa, habitação, planejamento. E mostrar defeitos do adversário. E mostrar defeito, que é o bad marketing. A eleição é bad marketing. Né? Aqui no interior a gente sabe disso, no interior do Ceará. Políticos, se não tiver defeito, a gente inventa um, a gente bota, né? Mas nós vamos... mesmo que seja um candidato honrado, mas a oposição tenta lá mostrar que ele tem essa dificuldade, que ele tem determinados atributos que não são confiáveis ou que não são honoráveis para a sociedade. Então, as narrativas são de lado a lado, principalmente numa democracia polarizada como a nossa e com intervenção excessiva e fora do prumo do Supremo Tribunal Federal. A propósito de polarizada, o Tarcísio apareceu bem aí numa última pesquisa, né? 40% para 2026, Lula 45%. Ele cristalizou o nome na disputa presidencial? Com certeza. Eu acho que a esquerda tem muito candidato, a direita tem muito candidato hoje. Por quê? O Lula ele passa por uma oposição ferrenha, porque nos dois mandatos do Lula, de 2003 a 2010, não havia redes sociais. Né? Havia embrionariamente, mas hoje essa comunicação descentralizada, pós-junho de 2013, ela foi capitaneada pela direita. A direita, ela
ela mostrou que não precisava mais de CNPJ para ir para as ruas, sindicatos, partidos, movimentos. Ela foi de CPF mesmo, vestiu a camisa da seleção e foi para lá. Isso pegou, identificou a direita. A camisa da seleção identificou a direita. As redes sociais, você vê o tanto de influenciadores da direita nas redes sociais, o atingimento da sociedade é maior pelos grupos à direita. Eu que vejo tudo, eu vejo de todos os lados para sentir isso. E é muito forte. Então a direita tem candidatos bons, fortes, o Caiado, que é o governador mais bem avaliado do Brasil, o próprio Ratinho Júnior, o Tarcísio, que é um grande técnico, e a esquerda, e o Lula, ele não conseguiu acompanhar, ficou velho, uma agenda atrasada, né, da política externa, ilumina bem a agenda do Partido dos Trabalhadores, falando muito, todo mundo reclamava que o Bolsonaro falava demais. Você não citou o Romeu Zema, né, nessa lista aí? Tem o Romeu Zema, que fez um grande trabalho em Minas Gerais, um estado quebrado. Né? O próprio Eduardo Leite, a gente espera aí todo o sucesso dele nessa catástrofe que ele teve lá no Rio Grande do Sul, e mostrando aqui que o estado do Ceará, vou dar esse dado, né? O estado do Ceará tem 60 mil gaúchos vivendo aqui, 43 mil em Fortaleza. Então a gente tem uma colônia gaúcha muito forte. Muito forte. Muito forte. A propósito da direita, que pela sua avaliação cresceu e chega forte nas eleições agora de 2024. Foi essa percepção que fez com que a gente tenha 3 palanques? Porque assim, se na avaliação sua a direita está num bom momento e ela se divide, ela acaba deixando passar uma chance aí, né? Aqui em Fortaleza, ou não? Eu não vejo uma aliança em primeiro turno, eu não vejo. Eu não consegui o capitão, não. O André e o Eduardo Girão? Esses 3 estão decididos a manter, a cerrar fileiras e manter suas candidaturas. Não vejo até por essa divisão entre PT e PDT uma forma de unidade em primeiro turno. Então, acho que a gente vai ter 5 ou 6 candidatos. Né? Aí Fortaleza, e com eleições disputadíssimas no interior afora. Né? Justamente que daqui a pouco tem uma eleição nacional, onde a direita vem crescendo, tem vários candidatos. Eu acho complicado o Ciro ter tirado 3% de eleitores. Era um candidato com projeto, era um candidato com discurso, era um candidato que foi em todos os públicos, tanto a direita como a esquerda, que palestrou, que foi a podcast, que foi dar entrevista. Quer dizer, é um cara de conteúdo. Aí você vê que o nível de Ciro Gomes faz falta dentro do governo federal, claro. Né? Como fez o Eduardo Campos, era muito bom, o Márcio Tomás Bastos, os governos do Lula lá atrás, sem redes sociais e com gente de estofo intelectual, político, o próprio Zé Disseu, né, criticando ou não, mas era uma pessoa que entendia bem a máquina. Então, o PT, ele carece de quadros, né, como o Lula teve lá nos seus 2 mandatos. Muito bem. O Ciro ficou pelo caminho porque o Brasil não comprou a ideia da terceira via, justamente pela polarização. Que ajudou nessa polarização. O então presidente Bolsonaro querendo disputar com Lula e Lula querendo disputar com Bolsonaro. E aí deu realmente esse duelo e o Lula levou a melhor. Aqui em Fortaleza, fazendo aqui um paralelo um pouco superficial, há esse movimento, né? O pré-candidato Evandro Leitão está indo muito para cima do prefeito Sarto e o prefeito Sarto não perde a oportunidade para jogar aí alguma coisa contra o Evandro Leitão. Ambos estão numa leitura rápida, achando que estarão realmente nesse confronto de segundo turno. Ou seja, é como se para eles essa terceira via, que a gente poderia chamar de Capitão Wagner, não fosse vingar ao ponto de chegar a um segundo round. É mais ou menos por aí? Mais ou menos. Eu só queria fazer uma citação em relação ao Ciro. Isso aqui eu até conversei com ele. Nas 2 eleições, o Ciro sai sozinho pelo PDT. Por quê? Porque o Ciro era um candidato antissistema financeiro oligopolizado, contra o rentismo. O Ciro o Ciro defende uma nova política monetária, onde não seja apenas juros que controlam a inflação, mas crescimento econômico, pleno emprego, como é o Banco Central americano. Então, assim, o Ciro ele foi literalmente perseguido pelo sistema financeiro que banca as campanhas, fato que nenhum partido, nem em 2018 e nem em 2022,
né, apoiou o Ciro. Isso mostra bem como esse discurso antissistema financeiro, né, dos maiores juros reais do mundo, é pesado. Em relação à Fortaleza, nós temos... essa polarização, Evandro, Sarto, vai você disse, confirmar? é um criticando a segurança pública e o outro falando da taxa do lixo. Olha, as gestões do PDT foram boas, não tem como negar. Eu me lembro que na segunda eleição do Roberto Cláudio, a turma dizia, olha, eu gastava 3, 4 horas andando de ônibus do meu local de trabalho para a minha casa e vice-versa, e a mobilidade urbana de Fortaleza, os corretores, os BRTs, eles melhoraram a mobilidade. Em ciência e tecnologia, Fortaleza também teve muitos projetos apoiados internacionalmente. A paradiplomacia da cidade cresceu, né? Cresceu lá com a Patrícia, a esposa Patrícia Macedo. A Patrícia Macedo, né? Desculpa, Patrícia, fez um bom trabalho, ela inaugura essa paradiplomacia com o Roberto Cláudio, o Elcio está fazendo um bom trabalho. A burocracia para criar a empresa reduziu, né? Exato, é uma das melhores, no caso do Estado, né, que a junta comercial, ela desburocratizou, é um dos estados que é exemplo de junta comercial, tudo digitalizado, não tem mais papel, você não precisa mais entrar com nada. Então, as relações internacionais o Estado cria agora com a Rosiane Medeiros, a gente está mapeando mais o mundo, a gente era mais mapeado do que mapeamos. Então, com o aumento da arrecadação, do orçamento, né, e essa capacidade de endividamento do município, os projetos foram sendo incrementados. Né? Dizer, olha, vamos aqui dividir a Secretaria de Urbanismo e de Meio Ambiente. Olha, foi uma crítica que o Evandro fez, né? Pois é, eu disse, olha, foi uma das maiores lutas, foi justamente lá no Plano Diretor de 2009, que começa o debate em 2006, né, a cidade, os movimentos sociais, a prefeitura, os empresários, o trade econômico, foram lá discutir isso na Câmara Municipal, mais de um ano discutindo e apresentando emendas. A ideia era justamente essa, juntar meio ambiente e urbanismo numa só secretaria. Porque os conflitos eles são mais visíveis, aí facilita isso? E por conta do macrozoneamento. Na cidade, é o urbanístico que define o ambiental, certo? É o urbanismo que define o ambiental, que é o chamado direito das cidades, o direito das cidades. Aí nós vamos dividir a cidade na área que não pode construir, não pode haver produção de espaço urbano, porque ali é perto de uma lagoa, ali é na praia, aquilo ali é perto de uma área verde, então essas áreas aqui não pode. Essa área aqui pode. Então, as regras ficaram muito claras. O macrozoneamento ambiental não quer dizer que também você não possa construir. Você pode até construir em algumas áreas ambientais com menor índice de aproveitamento, um gabarito mais baixo. Né? E a cidade também ganhou muito com as chamadas outorgas onerosas. Aí muita gente, eu estou participando da revisão do plano diretor, né, como consultor, e a gente percebe o seguinte, tem gente que critica a outorga onerosa, diz, meu Deus, a outorga onerosa foi um dos grandes avanços que a gente tem desde o Estatuto da Cidade. Quem foi o relator foi o Inácio Arruda, que a gente falou há pouco tempo, o Piero Landim, dois cearenses que participaram ativamente com debates no Brasil todo. Né? Então, é uma legislação, é fantástica. É uma caixa de ferramentas que, se você utilizá-la bem, você consegue administrar bem. E aí nós temos o avanço do planejamento com o Instituto de Planejamento, o Planfor, que foi um grande ganho. Curitiba era a grande representação... grande meca do planejamento. Do planejamento, por quê? Porque você tinha funcionários públicos de carreira. Né? Você tinha lá profissionais com 20, 30 anos trabalhando no planejamento. Teve um concurso para o Planfor agora, nós estamos montando isso, avançando. Então, voltando à ideia de que quando o Evandro fala que separaria as secretarias, desmembraria... É uma visão que vai contra isso que você Até os movimentos sociais. Até os movimentos sociais. Quem falou isso para ele está assessorando mal. Porque essa é uma briga histórica. Juntar urbanismo com o meio ambiente, porque já estão juntos no planejamento do urbano, no plano diretor. A dinâmica É por isso que é plano diretor urbanístico e ambiental. Né? Entendi. É urbanístico e ambiental, porque você já traça os indicadores do que deve ser preservado e de onde pode ser construído, inclusive com o chamado solo criado, que são as outorgas onerosas. O empresário ele paga mais para construir além do permitido até um índice máximo. Né? E esse dinheiro vai para onde? Vai para um fundo, o Fundo de Desenvolvimento Urbano. E esse verba vai para onde? Vai para a habitação popular.
Certo? Então o empresário paga mais, constrói mais, mas esse dinheiro ele é destinado para a habitação popular, que esse talvez seja o grande debate. Entendi. Segurança e habitação popular. Pronto, Né? pois vamos retomar no terceiro bloco, falando justamente sobre segurança pública no estado do Ceará e também aqui em Fortaleza, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco, portanto, o bate-papo finaliza no terceiro bloco com Laércio Noronha, o nosso convidado do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado no programa Política, Laércio Noronha. É advogado, mestre e doutor na área, é professor universitário, é escritor, escreveu vários livros, não foi, Laércio? E aqui comigo, nos ajudando a entender aqui esse cenário político, eleitoral e que deverá ter no seu cardápio, para ser ofertado ao eleitor de Fortaleza, a história da segurança pública. Ou seria insegurança pública, professor? Olha, ontem eu consegui ser homenageado e entrar 2 vezes na estatística. Eu tive o celular clonado e fui uma tentativa de assalto. Tudo assim, questão de horas, de horas. E assim, é por isso que eu não romantizo segurança pública. Não dá para romantizar. Por quê? Porque você tem a segurança pública como o maior problema brasileiro, o maior problema, isso aí está em todas as pesquisas, é o maior calo da sociedade, a segurança pública. Nós não temos uma estratégia, nem nacional, nem estadual, nem municipal. Os 27 estados, a União e os 5.570 municípios não têm uma estratégia. Não há um padrão de segurança pública, não há um padrão, não há meta, e, portanto, nós temos soluções que são múltiplas. Então, não dá para dizer, olha, eu sou mais pela questão social, eu sou mais pelo agravamento da pena. Todas essas, elas vão se somando, né? Você tem que ter menor impunidade. Vamos combater a saidinha. Tudo bem, vamos trabalhar com a tornozeleira, quem fugir, quem não voltar, vai ter sua pena ampliada, não vai só perder o direito, não, vai ter sua pena ampliada, porque ele está cometendo um novo crime. Vamos aumentar a intensidade das penas, vamos melhorar o sistema penitenciário, vamos dar metas de homicídio. As custódias, elas funcionam? Ou é uma boa ideia mal executada? Não, eu acho interessante a custódia, eu acho interessante. É um mecanismo dos direitos humanos. É um mecanismo dos direitos humanos, porque aquilo ali faz prova a favor do policial. Né? Você foi agredido, você foi... Não fui. E a gente tem que combater mesmo a tortura, esse tipo de arbitrariedade, autoritarismo do policial, seja lá quem for, do delegado ao soldado, ao coronel. Então, a audiência ela funciona para tirar qualquer dúvida de que aquele cidadão ele teve sua integridade física ou psicológica comprometida. Ok, tudo cai bem na segurança. O que eu não gostei foi a questão da equiparação do usuário ao traficante. Eu achei um equívoco, principalmente no caso da maconha, né? Porque, mas o cidadão que pode portar até tantas gramas, ele vai virar um traficante. Meu amigo, se a gente tem lá 1% da população, ou 2% de usuários, o número de traficantes é ínfimo em relação a esse usuário. O usuário tem mesmo que ser diferenciado. Né? O usuário, e a experiência mundial vai na contramão do que estão querendo fazer aqui. Os Estados Unidos, que decretou guerra às drogas lá com o Nixon, hoje tem uma política absolutamente aberta nos Estados. Portugal, da mesma forma. Você tem, o cara, ele vai consumir. De uma forma ou de outra, ele vai consumir como ele já vinha consumindo. Né? Ele vai lá no mercado marginal e vai comprar droga. Né? Ele vai se diferenciar. E outra coisa, mas aí ele vai poder entrar e vender isso. Sim, mas ele já vende lá. Né? E aí você está pegando o traficante pé rapado, aquele lá do varejo e o grande traficante. Essa é a discussão. Você tem que pegar o grande traficante. Aqui embaixo, vamos tentar prevenir, vamos tentar aqui ter uma atuação. E também a questão mesmo de discriminação, né? Isso. O policial encontra um negro com droga, é traficante. Se encontrar um branco, é usuário, né? Tem também essa discussão, né? A lei, ela não pode
ser subjetiva. Na lei não cabe reticências. Né? Quando você... vamos diferenciar o usuário do traficante. Vamos, então diga qual é o quanto. Ah, mas se botar 10, 20... Aí, o problema no STF é que o STF era para ter feito um grande seminário nacional das drogas. Tá? Os ministros, não, eu não sei qual é a quantidade que serve. Rapaz, vamos lá ver a experiência dos outros países. É igual o caso do Raposa Serra do Sol. O ministro nunca foi lá no Raposa Serra do Sol para ver como era mesmo a realidade indígena. Tá aí, quando fez a Raposa Serra do Sol, os arrozeiros migraram todo para o Pará. A área ficou, a economia do estado de Roraima ficou em decadência por conta disso. Você tem que ir em loco perceber, você tem que chamar os especialistas para discutir, advogados, psicólogos, médicos. Né? E aí, voltando aqui ao Ceará, em relação à segurança pública, é um debate que incomoda o governo do estado? É um modelo que precisa ser melhorado em Fortaleza? Como que a gestão Sarto entra nessa discussão? Vamos lá. Sexta-feira passada, agora dia 10, eu tive num debate lá, um seminário da OAB sobre direito, processo e execução penal e junto com a professora Juliana Mamed, a gente falou sobre segurança. E eu relatei meu livro, que é um livro como tarefa de Estado mesmo. Né? É um livro sem fulanismo, é um livro sem criticismo oco, que é o Gangorra. E mostrei, ó, nós temos aqui essas oscilações. Essa oscilação agora está ampliando o número de homicídios. Né? A gente teve 2.970 homicídios lá em 2022, 2023. O empate, eu não sei como é que empata. Os homicídios empatam no ano. Fosse pelo menos um a menos, um a mais, mas empate é coisa difícil de entender. E agora nós... O quadrimestre já mostra que nós vamos para mais de 3.000 homicídios. Né? Já vamos essa oscilação... A prévia até aqui está... A prévia está alta, muito alta. Né? Tá parecido com 2020, não vou dizer que tanto não, mas já lembra 2020. Então a gente vive nessa eterna gangorra. Né? Nós temos 37, hoje dá 37 homicídios por 100 mil habitantes. A média no mundo é 6 homicídios por 100 mil. O que é 100 mil? É a regra de 3. O Ceará tem com 8.800.000, nós temos 88 grupos de 100 mil. Então, quando você tem 37, lá na Bahia, município como Jequié, chega a mais de 80. Meu Deus, é loucura, né? Quando passa de 10, a Organização Mundial de Saúde, 10 homicídios por cada 100 mil, já é epidemia. Então, com 37, nós estamos quase 4 vezes a epidemia. Isso é hipercriminalidade. E você não tem meta a ser buscada, né? Você não tem estratégia, foi isso que a gente colocou, não tem estratégia, nós estamos regredindo. Hoje o governo é humano, nem plano tem. O plano Ceará Pacífico, que foi bem trabalhado pela então vice-governadora e depois governador Isolda, foi abandonado. Ao tanto de projeto que foi abandonado, ao tanto de investimento. Quer dizer, não há continuidade. Segurança pública não é política de Estado, é política de governo. É por isso que a gente não consegue avançar, porque ela não tem uma perenidade, ela não tem vínculos atemporais, metas a serem buscadas. Ela vai e volta, né? É meio Sísifo, né? E como ela é ampla, né? Ela cabe administração penitenciária, defesa civil, defesa social, drogas, política de drogas, que a prefeitura avançou muito nessa política, junto com a juventude, né? Vale ressaltar isso. Então, nós temos aqui, eu estou fazendo outro livro que se chama As Teorias Urbanísticas e Comportamentais Aplicadas à Segurança Pública das Cidades Brasileiras. O título é grande, mas é mostrar que segurança pública municipal é totalmente diferente da estadual. O município trabalha com prevenção delitiva, precaução e socorro de sinistro, né? Tá aí, defesa civil, bombeiros, tem que estar iluminação de praça. Iluminação de praça tem que estar ligado à segurança, precaução de sinistro. Sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Poderia ser evitado? Poderia. Já ocorreu lá em 41, em maio de 41, ocorreu uma enchente. Justamente no mês, né? No mesmo mês, que são as chuvas mais fortes lá no Rio Grande. Né? Então, nós temos aqui as teorias urbanísticas da janela quebrada, da vigilância natural comunitária, como o urbanismo influencia dentro da segurança, espaços públicos que sejam vigiados por todos. Então eu coletei 16 teorias da criminologia, né, ligada à psicologia criminal e do urbanismo.
e do urbanismo. Então, essas teorias que são europeias, americanas, australianas, e dando esse formato mais brasileiro e mostrando. Esse é o papel. Quando você evita colocar lixo no meio-fio, ou no próprio passeio, ou em campos de terreno sem muro, tudo isso entra na categoria contravenção. O furto de fios de cobre é um dos grandes problemas de Fortaleza, e está chegando aqui no Aquiraz, né? Quilômetros e quilômetros que são roubados dos nossos postos para poder ser vendido aí no mercado negro, que afeta os semáforos. Quer dizer, já se discute uma guarda municipal direcionada a isso. E Fortaleza, não cabe mais o discurso da guarda municipal, porque a própria lei da guarda municipal, lá de 2016, ela diz o seguinte, 2015, se não me engano, ela diz o seguinte: para cidades acima de 500 mil habitantes, até 0,2 da guarda municipal. Ora, 0,2 dá 600. Dá 600. Né? E aqui a gente está com mais de 3 mil. Então, nós já temos guarda municipal para os próximos 20, 30 anos. O que a gente tem agora é que rearticular a atuação deles. É um pouco o discurso do governo do Estado, de que investe, mas os resultados não aparecem. Endogenamente. Quem tem que investir em repressão qualificada é o Estado. Só que o Estado, para ganhar a tropa, ela fez uma lei de promoções, Erivaldo, onde não há meta. Não há meta. Você, por inércia, você vai ser promovido. Daqui a pouco nós não vamos ter mais soldado. Vai ser sargento para cima. Né? Você é promovido por mérito, por ato de bravura, ou causa morte, ou por requerimento. Né? Então, por antiguidade. Então, assim, nós já tivemos mais de 3 mil Foi uma jogada mais política, você ganha a tropa, premia a tropa, mas você não tem metas. Não existe você promover sem metas. Qual é a meta, professor Laércio? A meta é dizer, olha, nós vamos baixar em 20 anos para 15 homicídios por 100 mil. Entendi. Laércio, uma pergunta mais para o cientista político a partir dessa análise que você faz da segurança pública. O Ceará está há vários anos, desde o governo Lúcio, tanto que Cid foi eleito, entre outros pontos, por conta do Ronda do Quarteirão. Estamos falando aí de 20 anos que o Ceará está nessa situação, né? E aí nós temos... A segurança como pauta? Exato. E aí nós temos uma nova geração de eleitores que surgiu nesse intervalo de tempo. Chegando nas eleições de 2024, já é uma questão cotidiana das pessoas conviver com a violência, portanto, não vai perceber como um problema grave, ou vai pegar o voto e tomar uma posição, digamos assim, punitiva ao governo, já que ele não oferece uma boa segurança pública? Vamos lá. No caso do município, Erivaldo e audiência, o eleitor, ainda que de periferia ou sem tanto estudo, sem tanto conhecimento, ele entende que o papel mesmo da prefeitura é tirar o lixo, ter um posto de saúde, ter a escola, ter uma creche. Eu vi uma creche agora lá no... Rua sem buraco. Uma rua sem buraco, certo? Você não ter alagamento. Quer dizer, essa atuação, o ônibus passando próximo. É meio síndico da coisa, né? Se o município faz isso, quer dizer, ele não vê a guarda municipal atuando. Às vezes ele até vai de encontro à guarda municipal quando ele faz os chamados rapas. Né? Mas a guarda municipal ela pode influenciar muito. E a prefeitura ela pode desmontar ambiente criminosos, com esporte, com educação, com cultura, a política de drogas. Na política de drogas, fomos e chegamos à conclusão que isso é um conceito americano e europeu. Como é que você combate droga? Primeiro, você combate dentro da escola, com cultura, esporte e família. Quer dizer, se você faz esse triunvirato dentro da sala de aula, né, bota a família para acompanhar, bota o menino para fazer um curso de uma atividade física, para jogar ping-pong, voleibol, estudar violão, uma cultura, um balé. Quer dizer, junto com a família, isso vai evitando que o aluno ele vá se drogando. E eu dou o exemplo do tabaco. O tabaco, há 30 anos atrás, gerações anteriores, tinham
e mais ainda para trás mesmo, tinha o cigarro como status. O cigarro era símbolo do status. E depois das campanhas, é por isso que eu acredito no ambiente escolar, na universidade. Isso, as campanhas do próprio cigarro. O cigarro faz mal, o cigarro faz mal, o cigarro faz mal. E não poder ter propaganda de cigarro no esporte, na cultura. Quer dizer, e as pessoas foram se deslocando. Então, nós perdemos aí cerca de 70% dos fumantes, comparado proporcionalmente. Então, esse é o papel do município, lógico. Essas teorias urbanísticas e comportamentais vai mostrando onde tem gente na praça, onde tem gente na rua, onde tem atividade cultural, onde tem atividade esportiva, onde tem o bairro com vida comunitária, a comunidade discutindo seus problemas, como acontece agora no plano diretor, o nível de discussão, ainda que ideológico, é bem melhor do que em 2009. Por quê? Porque mais gente foi se formando nesse tema. Aí está a atuação da segurança, né? Na prevenção delitiva, precaução de sinistro. Então, e a Guarda Municipal? Fica fazendo o quê? Ela vai trabalhar tecnologia, ela vai trabalhar mapeamento dos bairros, quais são os problemas do bairro. Proteção de patrimônio, etc. Patrimônio, né? Quer dizer, ele não tem que ser tratado apenas como um vigilante público que não é policial. Né? Ele tem que fazer esse mapeamento, vendo quais são os problemas nos bairros, fazendo operações mesmo nas praças, ostensiva. Né? Então, essas ações de sociedade civil, de bairros organizados, de comunidade unida. O WhatsApp hoje é uma rede social que une os moradores tanto do prédio, né? E aí a gente tem que ter as brigadas também em relação a incêndio, a qualquer tipo de problema. Tá bom. É um espaço grande para crescer na segurança pública. A gente vai ter de encerrar o programa, caberia aqui uma outra edição, inclusive já fica aqui o convite público para quando você tiver com esse livro aí realizado, né, de forma aí de publicação, você aparece para a gente discutir esses e muitos outros pontos, porque certamente e infelizmente segurança pública é uma questão que muito perene aí, que deve adentrar a disputa política e depois também para os próximos anos. Laércio, o nosso muitíssimo obrigado, apareça, boa sorte, parabéns. Para encerrar, e vamos também fazer o relançamento da segunda edição do Fortaleza, Os Canhões Reais e Imaginários de Fortaleza, que é a história do planejamento vinculado à segurança pública. E nesse livro a gente mostra o lado holandês da nossa capital. Perfeitamente, Laércio. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.